Olá, tudo bem com você? Você vai assistir agora a mais uma aula de matemática. E nessa aula, nós vamos aprender a calcular os juros simples quando nós estamos considerando vários anos. Para começar a conversar sobre isso, imagine que você pegou um certo valor em dinheiro emprestado e precisa devolvê-lo depois de um certo período de tempo. Mas, ao devolvê-lo, além do valor principal, o chamado capital, você vai pagar uma taxa de juros, que pode ser calculado em anos. Ao devolver esse valor depois de um ano, os juros a pagar será igual à taxa dividida por 100 vezes o valor principal, ou seja, o capital. Ao fazer isso, você vai chegar aos juros em reais. Por exemplo, vamos supor que você pegou R$ 500 emprestado com alguém com uma taxa de juros de 10% ao ano. Qual o valor em reais que você precisa devolver depois de um ano? Para calcular os juros, basta pegar o capital, que é R$ 500 nesse caso, multiplicar com a taxa de juros, que é de 10% ao ano, e em seguida dividir por 100. Isso será igual a 500 dividido por 10, que é igual a 50. Esse será o valor que você terá que pagar em juros depois de um ano que você manteve esse dinheiro com você. Vamos calcular aqui, então, o valor a pagar depois de certos períodos de tempo? No momento inicial, assim que você acabou de pegar o dinheiro emprestado, teremos 0 anos. Aí, à medida que avançamos, mais e mais anos vão se passando. Qual vai ser o valor a pagar em reais referente aos juros depois de um ano? Bem, a gente acabou de calcular isso, não é? Depois de um ano que você pegou o dinheiro emprestado, você vai ter que pagar R$ 50. Quer dizer, não apenas os R$ 50, né? Você precisa devolver os R$ 500, mas além dos R$ 500, você vai ter que pagar R$ 50 de juros, que é 10% de 500. Então, esse vai ser o valor que você vai ter que pagar um ano depois disso, caso você não tenha pagado nada antes. Agora, e se a gente considerar 2 anos? 2 anos depois que você pegou o dinheiro emprestado, você precisa pagar os R$ 500 de qualquer maneira, isso é um fato. Esse é o valor principal, o capital, e você deve pagar esse dinheiro. Só que, além disso, nós vamos ter os juros, que você vai ter que pagar um valor referente ao ano anterior e também agora referente a esse outro ano. Por esse ano, você novamente vai precisar pagar 10% de 500, ou seja, 10 vezes 500 dividido por 100, que é igual a 50. Então, você vai precisar pagar mais R$ 50 aqui. E quanto ao próximo ano, ou seja, 3 anos depois que você pegou o dinheiro emprestado? Bem, eu acho que você já sabe o que vai acontecer. Você vai ter que pagar os R$ 500, o valor principal original, os R$ 50 que você tem que pagar pelo primeiro ano, mais os R$ 50 que você tem que pagar pelo segundo ano. E como você manteve os R$ 500 pelo terceiro ano, você vai precisar pagar mais R$ 50 por esse terceiro ano. Enquanto você manter esses R$ 500 com você, esse valor vai aumentando cada vez mais. A cada ano que passar, você vai ter que pagar mais R$ 50 de juros, que é o valor correspondente a 10% de 500. Agora, uma pergunta que talvez tenha aparecido em sua mente agora é a seguinte: por que isso é chamado de juros simples? Não parece algo muito simples. O motivo disso ser chamado juros simples não é nem pela simplicidade em calcular, não. Ele é chamado assim porque você vai pagar os juros referente apenas ao valor principal original, aos R$ 500. Em nosso exemplo aqui foi 10% de R$ 500, ou seja, R$ 50. Sendo assim, se você pega R$ 500 emprestado, a cada ano que passar, você vai pagar 10% de juros sobre esse 500, que é o valor inicial original. Agora, qual seria uma outra maneira de fazer isso? Supondo que uma pessoa te emprestou esse dinheiro, ela pode dizer o seguinte: olha, você pegou comigo R$ 500 emprestado. Depois de um ano, você pagou esses juros, R$ 50. Dessa forma, você continuou me devendo R$ 500. Mas, supondo que você não me pagou esses juros, você ficou me devendo R$ 550. Devido a isso, eu não vou calcular os juros do ano seguinte considerando apenas que você me deve R$ 500, mas sim que me deve R$ 550, porque é o valor total que você está me devendo depois de um ano. Sendo assim, no ano seguinte, ao invés de você me pagar apenas R$ 50, você vai ter que me pagar R$ 55. Calma aí, calma aí. Por que R$ 55? Como foi que eu cheguei a esse valor? Eu fiz basicamente a mesma coisa que eu tinha feito antes.
Só que, ao invés de calcular 10% de R$ 500, eu calculei 10% de R$ 550. E, para fazer isso, basta utilizar a fórmula que eu apresentei para você aqui. A gente vai pegar aqui a nossa taxa, que é 10, dividir por 100 e multiplicar aqui pelo nosso capital, não o capital inicial original, mas sim o valor que nós vamos ter aqui ao final de um ano, que nesse caso é 550. 10 vezes 550 é 5.500. Dividido por 100 é igual a 55. R$ 55 de juros por esse segundo ano que você manteve o dinheiro emprestado com você. Mas, enfim, o ponto aqui não é necessariamente saber como calcular isso, embora seja importante. O ponto principal aqui é perceber que enquanto você mantém esse dinheiro com você, o valor vai continuar aumentando, e não aumentando em um mesmo valor. Ele vai sempre aumentar em relação ao dinheiro que está com você nesse momento, considerando os juros anteriores. Quando fazemos isso, temos uma situação chamada de juros compostos. Esses juros são chamados de compostos porque ele é composto por todos os valores de juros anteriormente no cálculo do juro do ano seguinte. Resumindo, quando você faz o cálculo levando em consideração apenas o valor principal original, o capital inicial, nós temos juros simples. E quando nós levamos em consideração no cálculo, além do valor principal, o valor devido aos juros anteriores, nós vamos ter os juros compostos. Mas a gente não vai se preocupar agora com os juros compostos, tá? A gente vai se preocupar apenas com os juros simples. Mas para que exatamente? Bem, o título desse vídeo aqui é Aprender a calcular juros simples para muitos anos. E é muito simples fazer isso quando você sabe calcular os juros para apenas um ano. Você inicialmente calcula para um ano e depois basta apenas multiplicar isso pela quantidade de outros anos que você tem. E é só isso. Acabou. Vamos ver um exemplo aqui para ver como isso funciona na prática? Vamos dizer que você pegou emprestado R$ 6.025. É uma quantidade extremamente específica de dinheiro para pegar emprestado, não é? Enfim, então você pegou R$ 6.025. E você pegou isso a uma taxa de 10% ao ano. Ou seja, para cada ano que você manter esse dinheiro com você, você vai ter que pagar 10% de juros em relação a esse valor principal original. O objetivo aqui vai ser calcular os juros em reais, ou seja, os juros que você vai pagar por ter pegado esse dinheiro emprestado. Mas, claro, não vamos calcular isso apenas em relação a um ano. Vamos calcular isso em relação a 3 anos. Então, queremos os juros após 3 anos. Vamos voltar aqui em cima rapidinho, só para ver como que a gente fez isso. Eu vou só colocar aqui novamente os valores relacionados a juros simples, tá? Aqui nós temos 50, aqui nós temos 2,50 e aqui 3,50, tá? Olha o padrão, tá conseguindo perceber? No primeiro ano, a gente vai pagar 50. No segundo, o dobro desse valor. No terceiro, vamos pagar o triplo desse valor. Com esse padrão em mente, tudo o que você precisa fazer é voltar aqui e dizer o seguinte: olha, você quer os juros após 3 anos? Eu não me importo, pelo menos não nesse momento. Eu vou apenas calcular os juros após um ano e aí multiplicar isso por 3. Então, eu vou esquecer essa pergunta de 3 anos e vou olhar apenas para isso aqui. E eu sei como fazer esse cálculo. Eu peguei emprestado uma quantia de R$ 6.025, que é o valor original principal. E eu peguei com essa taxa de juros. Tudo que eu preciso fazer é calcular os juros em reais por um ano. E isso eu sei fazer. Vamos tentar pensar um pouco a respeito disso. Para cada R$ 100 que eu pego emprestado, eu tenho que pagar R$ 10 de juros. Afinal, é 10% de taxa de juros. Então, para R$ 6.025 que eu peguei emprestado, quanto de juros que eu devo pagar por ano? Olha, basta eu usar a ideia de proporção aqui, certo? A gente pode fazer isso nesse caso. Afinal, nós temos duas proporções iguais. Eu mantenho essa proporcionalidade se eu multiplicar ambos os lados por 10. Feito isso, aqui do lado direito a gente vai ficar apenas com os juros e aqui do lado esquerdo basta a gente calcular isso aqui para chegar ao valor. 10 vezes 6.025 dividido por 100 é a mesma coisa que 6.025 dividido por 10. E 6.025 dividido por 10 é igual a R$ 602,50. Olha, legal, a gente fez o cálculo e chegou ao valor exato. Mas isso nem é o que importa muito nesse momento, porque a gente poderia ter feito isso com uma calculadora.
O importante aqui é que você saiba o que fazer com esse valor. Afinal, isso aqui é o quanto de juros que você vai pagar por um ano. E é importante perceber que essa não é a pergunta aqui. A pergunta é para 3 anos. Então, deixa eu identificar isso aqui bem. Eu vou escrever juros por um ano. Agora, temos que calcular os juros para 3 anos. E para fazer isso é muito simples. Basta multiplicar esse valor aqui por 3. Você pode pausar o vídeo e fazer esse cálculo aqui se você quiser, ok? Mas eu já vou colocar isso aqui direto. 602,5 vezes 3 é igual a R$ 1.807,50. E esse é o valor dos juros que você vai ter que pagar em reais depois de 3 anos que você pegou esse dinheiro emprestado. O legal aqui é que realmente não importa qual é o número de anos, seja 3, 4, 5, enfim, o tempo que você quiser. Porque quando estamos falando de juros simples, a única coisa que você precisa fazer é calcular os juros para um ano e aí depois multiplicar isso pelo número de anos que você quiser. Embora a gente tenha feito isso aqui de forma bem intuitiva, tem uma expressão matemática para fazer isso direto. Bem, você sabe fazer isso, não é? Para calcular os juros referente a um ano, basta você pegar a taxa de juros, né? Dividir por 100, que basicamente diz quais são os juros para cada R$ 1, e aí multiplicar isso pelo capital, ou seja, o valor principal original. Isso aqui vai te fornecer os juros em reais. Agora, se você quiser isso para muitos anos, o que você precisa fazer? Praticamente nada. Tudo que você tem que fazer é multiplicar pelo número de anos que você quer. Nesse caso, se forem 3 anos, teremos 3. Se for 4, teremos 4. E se for n anos, teremos n. Então, os juros ao final de n anos, mantendo um certo valor com você, será igual a taxa dividida por 100 vezes o capital, que é o valor original principal, vezes n, que é o número de anos que você mantém esse dinheiro com você. E pronto, chegamos a uma expressão matemática para calcular os juros simples depois de n anos que você mantém um dinheiro emprestado com você. Na verdade, não é necessariamente manter o dinheiro emprestado com você, tá? Porque essa fórmula se refere a qualquer situação onde temos uma taxa de juros envolvida. Espero que você tenha compreendido tudo direitinho que conversamos aqui. E, mais uma vez, eu quero deixar para você um grande abraço e dizer que te encontro na próxima. Então, até lá!